Shalom pessoal, hoje nós temos a Parashat Shoftim, uma porção maravilhosa, como todas as demais, com requintes de muitas informações, com detalhes riquíssimos e várias leis. Mas existem alguns aspectos que a gente precisa destacar aqui. E a gente já vai começar falando dos primeiros pesukim propriamente ditos. A Torá estabelece que sejam eleitos, escolhidos, juízes e guardas. Porém, cada um com sua determinada função. Os juízes com a função de justamente trazer uma sentença, de dar um decreto, algo que precisa ser cumprido. Por sua vez, essa sentença seria cumprida através da ação dos guardas, que mesmo se fosse necessário, chicotadas e varas, ou seja, obrigar com que a pessoa possa cumprir o que foi dito pelo juiz, deveria ser feito. Mas não só para esses casos, vamos dizer, trágicos, casos que são necessários uma força maior, mas para todo tipo de caso. Além disso, eles, os juízes, precisavam ser especialistas. E por que isso? Para que eles não julgassem um caso de qualquer maneira. Simplesmente, até mesmo julgar casos iguais por causa dos acontecimentos, isso não era permitido. Inclusive, isso foi até citado na Torá, quando Moshe Rabbeinu, ele fazia o atendimento de todo o povo, o julgamento do povo, resolvia uma questão entre uma pessoa e outra. Tinha que ser um julgamento diferenciado para cada tipo de pessoa, para cada tipo de situação. A Torá adverte aqui para os juízes a respeito dos favores. Favores que são extremamente perigosos. E o que a Torá descreve como sendo um favor, até mesmo um presente, isto está sendo chamado de suborno pela Torá. Por quê? O risco de se perverter a justiça em um caso era iminente. Era um risco muito grande. Por isso, os juízes não poderiam aceitar nenhum tipo de suborno. O problema que a gente encontra aqui é que vem desde quando uma das partes relata o seu argumento em relação ao que aconteceu. Um juiz ele não poderia agir de maneira branda com uma pessoa e ser extremamente severo com outra. Como, por exemplo, se diante de um julgamento ele pedisse para uma pessoa sentar e a outra ficasse de pé, isso poderia estar representando, isso é só um exemplo, como um certo favoritismo. O que acontece com essa atitude do juiz quando a pessoa que está à frente dele vê algo desse tipo? Naturalmente, o julgamento daquela segunda pessoa, vamos dizer assim, vai ficar comprometido, porque ela não terá segurança para contrapor qualquer outro tipo de argumento. Ela vai se sentir insegura, já que o juiz pede para a pessoa X sentar e a pessoa Y ficar de pé, alguma coisa pode ter errado e assim ela vai deduzir dessa forma. E quando ela for falar as suas palavras, ela não estará tão segura daquilo que tem a dizer e poderá prejudicar o seu relato. A Torá também diz que a pessoa, o juiz, que recebe o suborno tem a capacidade de cegar os olhos de um juiz. Mas cegar para que tipo de situação? Para a situação correta. E pode acabar abrindo os olhos do juiz para tentar procurar algo que favoreça aquela pessoa que lhe deu um presentinho, aquela pessoa que foi lá e ofereceu a ele um suborno. Este assunto está tratado em Ketubot 105b. Além disso, os comentaristas afirmam que todo o julgamento ele precisa ser baseado em palavras legítimas. O que são essas palavras legítimas? De acordo com os nossos comentaristas, são palavras que foram dadas lá no Sinai. Por isso, aqui é importante, e a Torá frisa, que a pessoa que será um juiz
precisa ser especialista. Ela não pode ser qualquer pessoa que não tenha um conhecimento mínimo dos conceitos da Torá. Além do mais, mínimo não, os conhecimentos como um especialista, alguém que é muito conhecedor, alguém que é expert no conceito da Torá. Então, nós podemos observar que não poderia ser uma pessoa com conhecimento médio, até mesmo porque poderiam surgir situações que era necessário esse determinado conhecimento. A Torá recomenda o seguinte, que toda a pessoa, eu disse, toda a pessoa deve buscar a justiça. E existem duas maneiras que nós podemos entender isso. A primeira delas é: a pessoa deve andar nos caminhos de Hashem. A pessoa deve andar nos caminhos de Deus, que é o caminho correto. E a segunda é que quando fosse necessário a ajuda de um juiz, que ela buscasse um tribunal íntegro, um tribunal confiável, um tribunal que julgue sua causa, qualquer que seja. Deveria ser um tribunal que não tem nenhum favoritismo por uma pessoa ou outra, juízes que não se envolvem em situações duvidosas. Para isso aqui, para o primeiro exemplo que a gente deu, que significa andar no caminho de Deus, nós temos um exemplo, uma história muito interessante. Certa vez um policial antissemita viu 2 judeus religiosos em uma moto. Atenção os motociclistas. Ele quis dar uma multa naqueles judeus. Ele era antissemita, então perseguir o judeu seria ali a festa que ele precisava para aquele momento. Mas ele precisava de um motivo para dar essa multa para eles. Então ele montou na sua própria moto e começou a acompanhar esses 2 judeus que estavam à sua frente. E sabendo que cedo ou tarde, nada contra os motociclistas, cedo ou tarde eles iriam fazer alguma coisa que lhe daria motivo para a aplicação dessa multa. Seja uma manobra proibida, seja passar na frente de um carro, passar de qualquer forma sem dar indicação, fazer uma ultrapassagem perigosa, fazer uma conversão sem acionar ali as setas, era só uma questão de tempo para ele poder multá-los. Porém, o tempo começou a passar e o policial não os via cometendo absolutamente nenhuma falha. Eles respeitavam todas as leis de trânsito, acionavam o pisca-alerta antes de qualquer conversão, aguardavam pacientemente o sinal abrir para eles e não andavam entre os carros. Uau, eu quero conhecer esse motociclista, viu? Depois de mais de meia hora perseguindo os 2 judeus, o policial não aguentou mais. Muito irritado, ele mandou-lhes descerem da moto e disse para eles: vou falar a verdade para vocês. Estou há meia hora acompanhando a moto de vocês, de olho em tudo o que vocês estão fazendo. E eu estou impressionado, assim disse o policial. Nunca vi um motociclistas dessa forma. Puxa, foi uma surpresa para ele. Vocês não fizeram absolutamente nada de errado. Como isso é possível? O policial perguntou para eles. É fácil. Para nós evitarmos de fazer coisas erradas, respondeu um dos judeus. Pois sabemos que Deus está nos observando o tempo inteiro. Quando andamos de moto, sabemos que Deus está conosco na moto. O policial, ao escutar isso, deu um sorriso maldoso, tirou do bolso seu talão de multas e disse: 3 na moto? Estão multados. Apesar da gente estar vendo essa piada aqui, o verdadeiro segredo da gente não cometer transgressões é vivermos com a certeza de que Deus está sempre conosco e de que Deus está sempre observando tudo aquilo que a gente faz, mesmo que sejam pequenas coisas durante o nosso cotidiano. Agora, novamente, a nossa porção,
adverte sobre um tema perigosíssimo, um tema de extremo risco. Nós já passamos alguns Shabbatot falando sobre esse assunto, mas a Torá frisa novamente que a idolatria é algo extremamente perigoso em todos os aspectos. Aqui a Torá vem mencionar nessa porção que agora aparentemente é um outro tipo de idolatria. E começa justamente com um problema com a plantação de uma árvore, porque a árvore que poderia ser usada como instrumento de idolatria, ou até mesmo uma árvore que poderia ser dela feita um ídolo. Rashi enfatiza que nem mesmo uma pedra que seja no sentido de direcionar a Deus, já que a ordem dele é a construção do Mishkan e futuramente o templo. Isso porque era um costume que tinha um caráter idólatra entre os cananeus. E por isso diversas vezes Hashem se preocupa em avisar o povo, já que na terra que o nosso povo vai entrar, existiam outras nações. E aonde está o perigo nisso tudo? Está justamente na assimilação. Deus adverte na Torá inúmeras vezes para que o povo judeu não seguisse o comportamento daquelas nações que eles iriam encontrar na terra de Canaã. E por que tão enfaticamente Deus repete isso inúmeras vezes na Torá? Porque a idolatria é como uma doença que corrói calado por dentro. Ela é disfarçada, ela é sutil, ela surge de uma maneira que a pessoa às vezes não se dá conta. E pior ainda, tentando suprir os desejos daquele indivíduo. A proibição se estende de fazer de idolatria qualquer coisa que já tenha sido criado por Deus e até mesmo coisas que o homem vai inventar a partir da criação de Deus. Então, em todos os aspectos, isso era proibido. A idolatria é uma proibição severa da parte de Hashem. Existia uma punição para quem fizesse idolatria. A Torá menciona que a pessoa seria levada para fora dos portões e frente aos portões, e seria necessário pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Por que 2 ou 3? 2 porque talvez uma delas teria um testemunho que pode ser duvidoso, e até mesmo uma dessas pessoas poderia ter algo contra aquele indivíduo que supostamente estava fazendo idolatria. Então uma terceira pessoa poderia testificar aquilo e dar veracidade a esse assunto, evitando o que Rashi chama de testemunha de conspiração. A Torá agora vai tratar sobre um outro tema, e um tema interessante, sobre as guerras. Aqui, a Torá traz algumas leis relativas às guerras do povo e chama a atenção para a ordem àquelas pessoas que estão com medo de ir para a guerra. E assim está escrito em Devarim 28. Quem é o homem que é temeroso e desanimado? Deixe que ele vá e volte para sua casa. E não deixe que ele derreta o coração dos seus companheiros, para que fiquem como o seu coração. Alguém poderia perguntar, será que tem problema ter medo na guerra? Imagina, às vezes a gente escuta um barulho no portão quando a gente está em casa, até sozinho, já fica desesperado, já fica com certo receio, fica com certo medo. Agora imagina ir para uma guerra. Será que tem problema algum ter medo na guerra? A questão não é o problema de ter medo na guerra. A questão é o que isso vai fazer dentro de uma guerra. Em primeiro aspecto, a gente precisa entender que em todos os âmbitos, ter medo é uma falta de emuná. Ter medo é falta de confiança em Deus. Muitas vezes a gente é assombrado por vários fantasmas que acontecem conosco na nossa geração, que acontecem no nosso dia a dia. Mas por que a gente tem medo? Se todas as vezes a gente reza para Hashem nos proteger, por que temos medo de que alguma coisa possa acontecer conosco? Simplesmente porque ainda não confiamos, ainda não temos fé completa em Hashem. E aqui uma coisa é importante frisar.
Não era o tamanho do exército que iria vencer aquela guerra. Não era a quantidade de pessoas habilidosas que daria vitória naquela guerra. Mas assim explicam os sábios que os méritos de cada pessoa daria vitória naquela guerra. E por que o medo era um problema? Porque o medo diminui o mérito da pessoa. E assim ela colocava em risco a sua vida e ainda colocava o risco dos demais. Eu vou explicar por quê. Por essa razão, a Torá ordenava que essa pessoa voltasse para casa. Como nós somos pessoas muito influenciáveis, nós podemos causar influências em qualquer outra pessoa. Por essa razão, alguém que estivesse com medo dentro do próprio exército, dentro do próprio batalhão, ela poderia também influenciar a outras pessoas a terem medo, como ela está tendo naquele momento. Como nós somos influenciados uns pelos outros, facilmente isso poderia ocorrer. E a gente tem uma enorme responsabilidade, até mesmo por pequenos atos que nós fazemos. De acordo com alguns comentaristas, assim dizem os nossos sábios, há inclusive uma proibição na Torá de causar mais influências aos outros através de atos que aparentem displicência ao cumprimento das mitzvot. Por que isso? Se uma pessoa fica um tanto relaxada com determinado cumprimento de uma mitzvah ou de outras mitzvot, ela pode acabar também influenciando os demais para diminuírem o seu cumprimento também. Isso é muito, muito, muito perigoso. De acordo com o Rav Yohanan Kiffen, podemos aproveitar também um lado positivo desse aspecto. Já que a gente consegue influenciar negativamente, por que não influenciar positivamente? E assim inspirar as pessoas, e assim incentivar as pessoas ao bem. Simplesmente se transformando em uma pessoa modelo, vamos dizer assim. Não estou falando modelo de desfile, estou falando uma pessoa que se empenha, uma pessoa que se esforça e através da sua influência fazer com que os outros comecem a pensar o mesmo. Os nossos atos, eles não ficam vazios. Preste bem atenção. Tem sempre alguém nos observando. Tem sempre alguém vendo como nós nos comportamos. Então, se nós nos comportamos de maneira devida, assim iremos causar boas influências para aqueles que estão nos vendo. Além disso, o Rav Chaim Shmuel Levitz, ele fala que ao influenciarmos positivamente outras pessoas, também nós somos recompensados por isso. Entenda bem, quando nós estimulamos alguém a fazer um ato bom, uma mitzvah, seja uma mitzvah de aspecto positivo ou negativo, cumprimento de ambas, quando nós fazemos isso com alguém, influenciando-o para o bem, aproximando-o da Torá, não só aquela pessoa recebe recompensa, mas também aquela pessoa que foi o agente influenciador também recebe da mesma maneira. Ele diz que causar com que outras pessoas façam mitzvot é considerado ainda maior do que se nós tivéssemos pessoalmente feito a mitzvah. Ele cita um trecho do Talmud Sotá 7b que diz o seguinte, que o corpo de Eudá, filho de Yaakov, não encontrou descanso até que Moshe rezou por ele e mencionou um de seus méritos. Veja a importância disso. Moshe disse para Deus em relação a Eudá: aquele que causou com que Reuven confessasse sua transgressão de ter movido a cama de seu pai, de onde Reuven tirou inspiração para assumir seu erro e confessar? Assim diz o Talmud, que foi de uma corajosa atitude de Eudá, quando ele confessou publicamente seu erro em um incidente envolvendo sua nora Tamar. Para a gente terminar, já que nós estamos falando de uma temática de guerra relatada na porção dessa semana, vamos contar uma história para ficar gravado. Hoje teve brinde, 2 histórias. Vamos para a segunda. O Rav Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Chafetz Chaim,
viveu em Radim, na Polônia, um local onde o inverno era extremamente rigoroso. Não é inverno de Belo Horizonte, não é inverno de Curitiba, lá no sul do país, não é esse inverno, é um inverno bem mais intenso. Quando ele tinha cerca de 94 anos, o Yetzer Hara, a má inclinação, tentava de tudo para convencê-lo a não sair da cama de manhã, para fazê-lo perder a reza na sinagoga. Algumas vezes o Yetzer dizia para ele: Chafetz Chaim, agora é inverno, está muito frio lá fora, fique mais um pouco na cama quentinha. Olha o Shabat, hein, pessoal? Está frio, mas vamos vir rezar na sinagoga. Outras vezes o Yetzer Hara tentava outro argumento. Chafetz Chaim, você é um homem muito velho, você precisa descansar mais um pouco. E havia oportunidades em que o Yetzer Hara dizia para ele: Chafetz Chaim, está cedo demais, você não precisa rezar agora, deixe para rezar mais tarde, chegue na sinagoga às 10 da manhã. Como o Chafetz Chaim conseguia vencer o seu Yetzer Hara? Respondendo para ele o seguinte: Yetzer Hara, não seja hipócrita. Você foi criado junto com o mundo. Isto é, você é que está mais velho. E mesmo sendo bem mais velho do que eu, você já está de pé desde a madrugada, no frio, trabalhando, tentando convencer a mim e outras pessoas. Então, por que eu, que sou muito mais jovem do que você, deveria continuar deitado ao invés de fazer o meu trabalho espiritual? Com muita sabedoria, o Chafetz Chaim dominava o seu Yetzer Hara. E assim diz que o Chafetz Chaim nos ensina que para vencer o Yetzer Hara, temos que saber lutar contra todas as estratégias que ele utiliza para tentar nos derrubar. Assim também fala o Alter Rebbe no livro Tânia, que muitas vezes a nossa má inclinação vai utilizar um tipo de argumento, vai utilizar um tipo de arma. Ela nunca vai desistir. Ela vai sempre utilizando uma arma aqui e outra ali. E qual é o nosso trabalho? Cada vez mais lutarmos com outras armas que adquirimos através da sabedoria em resistir à nossa má inclinação. Ele tenta nos enganar com argumentos simples. Por isso, a gente precisa estar sempre alerta para contra-argumentar aquilo que a nossa má inclinação nos diz. Shabbat Shalom, tudo de bom a vocês, e nos encontramos no Shabbat com mais alguns comentários sobre esta maravilhosa porção. Shabbat Shalom.